Mata mosquito! E vamos falar de regiões polares, pessoal, falando de geopolítica. Regiões polares, elas têm cada vez mais adquirido uma importância grande, tudo bem? Para a gente fechar o nosso módulo, fechar o nosso ano letivo, a gente vai falar de regiões polares. Falamos do continente asiático, falamos do continente africano, continente europeu, falamos junto com a União Europeia, demos a pincelada, continente americano, demos a pincelada quando falamos de Brasil, lá no segundo ano, e quando falamos de Mercosul, relação Estados Unidos, México, Canadá. E vamos finalizar aqui com regiões polares, tá certo? Por que a gente fala de região polar? Porque a região polar é uma região que, teoricamente, não é de ninguém, e tem muitos recursos lá, e hoje elas são bastante disputadas. Vamos entender um pouquinho disso daí. É uma aulinha rápida, essa realmente é. Até porque eu já estou ficando sem voz nenhuma, já estou sem voz. Primeira coisa, pessoal, o que são as regiões polares? São os extremos do planeta, que estão ali nas altas latitudes, acima dos círculos polares. Tá? Tanto ao norte, quanto ao sul. Se é para o norte, é o Ártico, Polo Norte. Se é para o sul, é o Antártico, Polo Sul. Tá bom? Então, acima da latitude de 60 graus, ao norte, latitude 60 norte, e abaixo da latitude 60 sul, não vou falar acima e abaixo, vou falar além. Além da latitude 60 norte e além da latitude 60 sul, temos as áreas polares. Tá bom? São áreas caracterizadas por frio, muito frio o ano todo, que tem também, a partir delas, a gente tem ou a noite com mais de 24 horas de duração, ou o dia com pelo menos 24 horas de duração. Então são as áreas que caracterizam solos congelados, fauna e flora adaptadas e que são disputadas por países. Vamos chegar lá. Aí que é o problema da geopolítica na região polar. Então aí, né, ilustrando, né? Pinguinzinhos, ursinhos polares, leão marinho, tá? Como eu disse, pessoal, baixas temperaturas, tudo bem? Médias, temperatura média, menos 10 graus mesmo no verão, tá bom? Banquisas, que é isso? Águas oceânicas congeladas, principalmente no hemisfério norte, onde você não tem ali no Polo Norte terra, não existe continente ali, tá? É só mar congelado, enquanto no hemisfério sul, no Polo Sul, a gente tem a Antártica, que é um continente normal, que nem a América do Sul, tá? Só que está embaixo de uma camada de gelo muito grande. Icebergs são enormes pedaços de gelo que flutuam pelos oceanos, eles se desprendem das partes principais, se for no hemisfério norte, se desprendem das banquisas ou das calotas continentais, se for no hemisfério sul, se desprendem lá da Antártida principalmente, e vão navegando pelos oceanos até derreterem quando chegam em águas mais quentes, tá bom? Mesmo muito frias, as regiões polares elas têm várias representantes da fauna e flora. A fauna o ano todo, né, pessoal? Tem o pinguim, representante daí do hemisfério sul, não existe pinguim no hemisfério norte. E tem os ursos polares no hemisfério norte, não existem ursos polares no hemisfério sul. E tem aqui o leão marinho, que ele está em todo lugar, tá bom? Tem espécie de leão marinho no mundo todo, tá bom? Mas eu tô aqui essas fotos da fauna para a gente lembrar da tundra. A tundra é o grande bioma aí das áreas polares. Então, quando a gente viu o bioma, vale uma lembrança nas partes de bioma. A biologia já pega bem também essa parte, tá? A tundra, pessoal, lembra lá que é um bioma de áreas extremamente frias que vai aparecer no verão. Então essas áreas têm um verão muito curto. Às vezes o verão dura nem 3 meses, tá? Com as temperaturas muito baixas. Então o que vai aparecer de vegetação aí? Só um musgozinho, um líquenzinho. Quando você tem a rocha exposta, uma gramíneazinha, uma coisa muito rápida. Não dá tempo de desenvolver grandes plantas, porque rapidinho esse verão acaba, vem a neve e cobre tudo. Então a tundra, que vai ser essa vegetação principal das regiões polares. Claro que você vai achar também aí, quando pega aqui no mapa, principalmente na região norte, quando está mais próximo da latitude de 60 graus, mais próximo aqui, você ainda vai achar um outro pinheiro perdido, mas a bioma principal aqui, tundra, tá bom? Pessoal, eu falei para vocês que tinha uma disputa política muito grande. As regiões polares não têm dono. Olha que coisa. Os países têm seus territórios, brigam pelas suas fronteiras, mas as regiões polares não têm dono. Nenhum país é dono da Antártida, nenhum país é dono do Polo Norte. Só o Papai Noel, né? Nenhum país manda lá.
Mas ao mesmo tempo lá tem petróleo, lá tem recursos minerais. Como é que funciona isso? Então, pessoal, como é que funciona? Existe um acordo internacional para ninguém mexer na Antártida, por exemplo. No Ártico, não. A gente vai falar do Ártico já. Mas da Antártica, pessoal, existe um acordo internacional que afirma que nenhum país tem domínio ou soberania sobre o continente da Antártida. Acabou. Por isso, lá não pode ser feita nenhuma exploração econômica no continente da Antártida. O que pode ser feito lá são explorações científicas. Vários países têm bases científicas lá, inclusive o Brasil tem uma base científica na Antártida. A primeira pegou fogo agora, há poucos anos atrás, e agora construiu uma nova. E vários países têm várias bases lá. Estados Unidos, Rússia tem várias bases na Antártida e outros países também têm. Mas existe uma disputa de alguns países reivindicando áreas da Antártida para si. Os países que são mais próximos ali. Então essa figura aqui é muito legal, que ela tem aqui, ó, reivindicação da Austrália, que é essa laranja aqui, ó, bem grandona, que a Austrália está próxima da Antártida e ela é um país grande. Então, você projetando a Austrália para a Antártida, a Austrália reivindica então uma parte grande para ela. A França tem aqui a amarelinha, reivindica uma parte também, algumas ilhas francesas ali próximas aqui no hemisfério sul. Por causa das ilhas francesas no hemisfério sul, a França reivindica também uma fatiazinha para ela. Nova Zelândia reivindica uma parte também, uma parte que não é reivindicada por ninguém. E aí tem aqui o Chile reivindicando uma fatiazinha. E aqui, de vermelho, a Grã-Bretanha e de azul a Argentina. Repara que sobrepõe também com a fatia do Chile, né? Então, a Grã-Bretanha reivindica por causa das ilhas Maldivas, Falkland, enfim, né? Malvinas, né? Ilhas Malvinas ou as Falkland, como eles chamam. E a Argentina, porque o seu território vai até aqui o sul, né? Até aqui, ó, essa partezinha que aparece aqui, ó, uma parte é Argentina, uma parte é Chile, tá? Então eles reivindicam uma parte do... Opa, eu fiz errado o traçado aqui, né, pessoal? Faz mais assim, mas tudo bem. Eles reivindicam uma parte do continente. E tem aqui também Noruega. Mas, nossa, por que a Noruega reivindica? Porque foi o primeiro país que chegou no Polo Sul. Então eles reivindicam uma parte também. E por que isso acontece? Por que essa disputa acontece, pessoal? Porque a Antártida, com certeza, por ser um continente, com certeza ela tem várias riquezas lá. Riquezas minerais, estratégicas. Tá? Além do que também, tem aqui esse estreito aqui, ó, por onde passa a navegação, que se você controlar os dois lados, estrategicamente é muito legal. Tá? Mas principalmente por recursos naturais, os países reivindicam isso. Por isso existe esse tratado internacional dizendo que nenhum país tem soberania no território da Antártica. Tá bom? Apesar disso, vários já tentaram. A Argentina, por exemplo, já levou uma mulher grávida para lá, para ela ter um filho lá na Antártida, para dizer que nasceu uma criança na Antártida de uma mãe argentina e não sei o que, e aquela coisa, né? Faz aquela pressãozinha popular em cima, tá? Então existe uma pressão, mas ainda não é oficial, tá? Nenhum país manda na Antártida. Eles fazem prospecções, eles fazem estudos científicos, já tem até uma ideia do que tem lá por baixo do manto de gelo, quais tipos de riquezas tem, porém ninguém manda ali ainda e ninguém pode explorar essas riquezas, tá bom? Legal, como comentei então, na Antártida não existe essa exploração, porque existe esse acordo internacional, porém no Ártico ela existe, tá? Então, enquanto na Antártica é proibido fazer exploração de recursos naturais, no Ártico ela acontece. Justamente porque no Ártico não existe um continente. É simplesmente mar congelado lá em cima. Então, quando o mar descongela, são águas internacionais e os países vão lá explorar, principalmente os que estão ali ao redor. Então, norte da Europa, você tem lá Noruega, você tem lá Suécia, Finlândia, os países mais ao norte, Dinamarca, tal. Na América, você tem o Canadá, os Estados Unidos com o Alasca, e na Ásia você também tem a Rússia, que pega tanto a Europa quanto a Ásia, né? Território enorme, então tem uma área de exploração bem grande no Ártico. E ali acontece tanto explorações no mar, atrás de petróleo, uma área rica em petróleo, quanto em terra, por exemplo, criação de animais. Qual é o problema? Se é uma área que não pertence a ninguém, você explora como você quer. Então, explorações de petróleo no Ártico, por exemplo, que geram danos ambientais enormes, se não é de nenhum país, não tem regra, não tem lei no Ártico. Então você faz a exploração como você bem entender, de um jeito mais danoso para o meio ambiente que for, desde que seja mais barato para você.
Então, o problema do Ártico, o uso geopolítico, já começa aí. Exploração de recursos naturais pelos países próximos e sem legislação nenhuma, tá bom? Outra coisa muito importante, pessoal, no Ártico, aquecimento global. E aí não é só uma coisa ambiental, aqui a gente está falando de geopolítica do aquecimento global. Olha só que louco isso no Polo Norte. Quando você tem o aquecimento global menos potente, ou seja, áreas congeladas de mar muito maiores e mais espessas, difícil de quebrar, você não consegue navegar pela área, pelo hemisfério norte na área polar. Você não consegue navegar, porque está tudo congelado. Só navega por lá em períodos mais quentes. Aí o navio passa. Qual é a vantagem disso? Olha só essa figurinha aqui. Para um navio saindo da China e vindo até a Holanda, que é o maior porto do mundo, movimentação e tudo, numa rota normal, ele passa aqui pelo sudeste da Ásia, sofre aqui perigos de pirataria, passa pelo Oceano Índico, sofre perigos de pirataria quando chega próximo aqui ao chifre africano com a Península Arábica, né, entrando no Mar Vermelho, passa pelo Canal de Suez, que é um local de instabilidade política, já teve guerra por causa desse canal e tudo, então a treta. Entra no Mar Mediterrâneo, passa aqui pelo Estreito de Gibraltar, que é outra área tensa também, e chega na Holanda. Para fazer tudo isso, além de todas essas tensões, ele demora mais ou menos 40 dias de viagem, né? Isso pode ser feito durante o ano inteiro, esse mar nunca congela. Mas, para fazer pelo Ártico, olha só, o cara sai da China, navega pela Coreia, pelo Japão, tá? Entra na Rússia, navega só pela Rússia, entra no norte da Europa, chegou. Além de ser uma área muito mais estável politicamente, sem risco de pirataria, você faz em quase na metade do tempo. Então olha só a lucratividade para navegação, de transporte e comércio no geral. Olha só como o uso do Ártico pode aumentar muito a velocidade da comercialização por mar. E olha só, se ninguém manda lá, como é que faz? Por isso que os países então disputam também agora áreas no Ártico. Tá? Como que acontece isso? Os que estão próximos. Então a gente tem ali Rússia, reivindicando uma área no Ártico, que é reconhecidamente uma área rica em petróleo também. Tá? Estados Unidos, reivindicando uma área no Ártico. Canadá, Dinamarca, porque a Groenlândia pertence à Dinamarca, a Groenlândia está próxima do Ártico. Tá bom? E a Noruega. São países que reivindicam área. A Noruega ela quer no Polo Norte e Polo Sul. Né? Reivindicam áreas no Ártico. Isso vai ser bom para eles. Exploração de recursos naturais e controle de navegação, pessoal. Imagina só como que os caras não vão fazer de tudo para poder controlar rotas de navegações mais lucrativas em tempo menor, né? Nossa, imagina, e acesso aos recursos naturais sem ser águas internacionais. Quando é água internacional, qualquer um pode explorar. Agora, quando são áreas do seu país, só você tem uso econômico exclusivo. Olha que louco. Então os países estão atrás disso, desse uso econômico exclusivo, essa zona econômica exclusiva, tal da ZEE, tá? ZEE. Tudo bem? Zona econômica exclusiva. Que por enquanto no Ártico não existe, mas dependendo dos acordos que os países fizerem, pode passar a existir. Beleza? E a preocupação ambiental com o Ártico e com a Antártica, principalmente relacionada ao aquecimento global, pessoal. Quando a gente fala aquecimento global e a gente fala Ártico, a gente tem que lembrar do permafrost. Permafrost é o solo permanentemente congelado. Qual é o problema dele? Dentro desse solo você tem vários bolsões de gás. Inclusive, se vocês procurarem na internet aí as notícias sobre crateras misteriosas que aparecem na Rússia, o pessoal vai falar que é de tudo. É meteoro, é ET, é a civilização que mora embaixo do chão, é robô gigante, é dinossauro, enfim. O que é? Esses bolsões de gás que ficam aprisionados embaixo do solo, por alguma movimentação que os cientistas não sabem ainda, eles acabam, por pressão, estourando de baixo para cima, abrindo grandes crateras no Ártico, lá na parte do Ártico que está dentro da Rússia, ainda em terra, né, na Sibéria. Então isso mostra como que o permafrost, que é o solo congelado, ele armazena muito, muito gás. Tá? Então esse permafrost fica disposto
e mais aquecido, o aquecimento global, você derrete, se for no mar, né? Você derrete o gelo da água do mar, aí você esquenta a água do mar e derrete o permafrost, que é o solo congelado. Se o solo já estiver na superfície, você só derrete o gelo por cima dele e depois começa a derreter esse solo. Esse derretimento vai liberar esse gás. Esse gás metano vai para a atmosfera e vai auxiliar no agravamento do efeito estufa e, portanto, no eventual aquecimento global, tá bom? Então essa é uma pressão ambiental, um dos exemplos sobre as regiões polares. Lembrando que outro mais falado, esse é o mais falado, outro mais falado é a questão da exploração de petróleo, tá bom? Outra coisa do Ártico que costuma aparecer assim, pessoal, aparece não como assunto da questão, mas às vezes aparece como parte da questão, como uma curiosidade que os enunciados trazem, ou enfim, na nossa vida, a curiosidade da nossa vida são as auroras. Tá? Elas acontecem tanto no norte quanto no sul. A aurora boreal no norte, a aurora austral no sul, certo? São luzes que ficam no céu, deve ser muito louco, nunca vi, quero um dia ver, né? Então luzes naturais, esverdeadas, às vezes alaranjadas, né? Vocês conseguem ver várias fotos e filmes delas no YouTube. Até da estação espacial, ver as imagens, que nem dessa imagenzinha que está aqui embaixo, ó. Então, feita, né, a partir do espaço. E aqui mostrando como elas são circulares. Como que elas ocorrem, pessoal? Elas ocorrem com a interação da matéria que vem do Sol, através dos ventos solares, né? Então eles vêm muito rápidos e muito carregados. Quando eles entram em contato com a atmosfera terrestre, o campo magnético terrestre direciona eles para o norte ou para o sul. Então a concentração dessa interação com a atmosfera, lá com a ionosfera, lá em cima, gera essas luzes. Então uma reação que um dos resultados dela é a liberação desses fótons, né? Dessas luzes que a gente enxerga aqui como verde ou laranjado, depende dos elementos que estão participando da reação. Então as auroras boreais e austrais acontecem só nas regiões polares, tá bom? Só no Ártico e na Antártida, raramente elas passam e são causadas pela interação do Sol com a atmosfera. Beleza? Pessoal, o que é importante então na região polar quando a gente fala de geopolítica? Disputa de áreas. Por dois motivos principais. Primeiro, recursos naturais. Isso aí é o principal. Tá? E segundo, por aumento de território mesmo. Tudo bem? Dominações estratégicas, por exemplo, em caso de estreitos para passagem de navegação. Terceiro, controle de rotas de navegação. Novas rotas de navegação que podem ser feitas com o derretimento do gelo. Atualmente, você faz quando é verão, o gelo derrete e os navios conseguem passar. Mas se o aquecimento continuar acontecendo, você vai conseguir fazer essa rota o ano todo. Então, como eu mostrei ali, um aumento de lucratividade enorme. Quem controlar essa rota vai sair ganhando. Tá? Os usos geopolíticos dos polos, das áreas polares. E como eles podem aparecer também na área ambiental, principalmente relacionado ao aquecimento global. Claro que pode aparecer também relacionado à exploração de petróleo, como tem aquele videozinho do Lego, que a gente até viu na aula de questões ambientais, né? Mas o principal com o aquecimento global, falando do permafrost, as reservas de gás que estão aprisionadas no gelo e nesse solo congelado, que é o permafrost, que é permanentemente congelado. Quando esse solo ou esse gelo derretem, esse gás é liberado para a atmosfera, contribuindo com o aumento do efeito estufa. Tá? Quanto mais aquecimento global a gente ter, mais gás é liberado, então é um efeito bola de neve. Tá certo? Então são os asteriscos das regiões polares, beleza? Essa aula eu prometi que ia ser mais rápida e realmente foi, tá bom? Pessoal, então foi um prazer. Nos vemos aí o mais breve possível agora, torcendo para isso. Qualquer dúvida, procure no Moodle ou no WhatsApp. Beleza? Grande abraço para vocês. No caso agora, que já são 8h20, boa noite. Boa noite.